Meu nome é Natália Tenório, eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Uninter e a proposta dessa aula é servir como estágio supervisionado da educação infantil. A temática discutida será a psicomotricidade como recurso para trabalhar com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no ensino infantil. Antes de começar, vamos partir de um pressuposto teórico através do educador chamado Henri Vallon. Henri foi um médico, psicólogo e filósofo francês que comandou uma verdadeira revolução no ensino. Sua teoria pedagógica diz que o desenvolvimento intelectual vai muito além de um simples cérebro. Ele abalou as convicções numa época em que a memória e a erudição eram o máximo em termos de construção do conhecimento. Falar que a escola deve proporcionar uma formação integral, intelectual, afetiva, social para as crianças hoje em dia é muito comum. Mas no início do século passado, isso realmente foi uma revolução dentro do ensino. Vallon atuou como médico na Primeira Guerra Mundial, ajudando a cuidar de crianças com distúrbios psiquiátricos. Além de atender crianças portadoras de deficiência, ele passou a atender crianças feridas na guerra, com lesões cerebrais. E foi aí que começou seu interesse pela psicologia infantil. Em 1922, ele iniciou um projeto de pesquisar o desenvolvimento psicológico da criança, investigando a sua adaptação escolar e social por meio de entrevistas e de alguns primeiros testes conhecidos até então. Uma de suas preocupações era conhecer o desenvolvimento psíquico das crianças e as exigências de sua educação, pensando a partir dos processos que resultam na pessoa completa. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo inteiro, que interagem entre si: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Para a discussão dessa temática, vamos focar na questão do movimento ou motricidade. A motricidade nada mais é do que o caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto e do movimento, quanto a sua representação, no que significa para a criança. Ao unir a motricidade e a emoção, Vallon encerra o dualismo cartesiano que separa o corpo do desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo, o que ele chamou de diálogo tônico-emocional. Então ele começou a pensar: por que então a disposição do espaço não pode ser diferente? Se a manifestação do corpo no espaço, ela quer dizer alguma coisa, se manifesta de alguma forma, não é o caso de quebrar essa rigidez e a imobilidade, adaptando a sala de aula para que as crianças possam se movimentar mais livremente? Mais do que isso, que tipo de material é disponibilizado para os alunos numa atividade lúdica ou pedagógica? De acordo com as ideias de Vallon, a escola, infelizmente, insiste em mobilizar a criança numa cadeira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessários para o desenvolvimento da pessoa completa. É daí que começam a surgir as primeiras ideias da psicomotricidade. A psicomotricidade ela se desenvolveu e hoje diversos autores citam e lhe dão novas definições, sendo um método geral de educação, que como meio pedagógico utiliza o movimento para educar integralmente o indivíduo, sendo o corpo em movimento o instrumento de trabalho da psicomotricidade. O corpo, nesse caso, é usado para expressar conhecimentos, ideias, sentimentos, emoções, e é isso que se torna indispensável para unir o indivíduo ao mundo e torná-lo sujeito único. A psicomotricidade auxilia na estruturação do desenvolvimento das crianças, ligando as experiências motoras, cognitivas e sociocognitivas, indispensáveis na formação do sujeito. Favorece um trabalho preventivo, adequado para solucionar possíveis lacunas deixadas durante o processo de maturação das crianças, compensando déficits atribuídos à carência de movimentos e ludicidades comuns na atualidade. É daí que, na década de 60, os educadores André e Anne Lapierre começam a pensar uma metodologia dentro da psicomotricidade chamada de psicomotricidade relacional, que é baseada nas ideias, na teoria de Henri Vallon. Segundo Lapierre, a psicomotricidade é uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante da sua individualidade, da sua linguagem e da sua socialização. Foi aí que ele iniciou um trabalho em creches
visto que a importância desses primeiros anos de vida seriam a base da estrutura psicológica da criança, portanto, um trabalho preventivo. Pois, de acordo com Vallon, a sua teoria é centrada na psicogênese da pessoa completa, acreditando que o desenvolvimento das crianças era possível ter acesso à gênese dos processos. A psicomotricidade relacional, ela tenta superar e prevenir dificuldades de expressão motora, verbal e na grafia. Assim, permitir o estímulo de sua criatividade e o despertar do desejo de aprender. E nada melhor do que aprender, do que se incluir no espaço pedagógico, é você acolher aquela criança. Seja uma criança que tem alguma dificuldade motora ou uma criança que não tem essa dificuldade. Então, construir uma relação afetiva e harmoniosa em que a criança se sinta amada e capaz de se expressar livremente. Fazendo isso, promove a ela o bem-estar, a alegria, a motivação, resultando num bom aprendizado. Então, uma aprendizagem satisfatória. A perspectiva da psicomotricidade atual, ela ultrapassa os problemas motores, existindo a necessidade de trabalhar, além do gesto motor, os processos sociocognitivos. E é nesse sentido que a psicomotricidade torna-se um excelente recurso para se trabalhar com crianças que apresentem algum tipo de transtorno do comportamento ou de aprendizagem. Aqui, em especial, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se caracteriza por dificuldade de concentração, inquietação, hiperatividade e impulsividade. Algumas características no comportamento da criança são inadequação da resposta ao estímulo, incapacidade de modular a excitação em níveis apropriados, ou seja, ela fica muito excitada em determinadas situações, mas sem motivação em outras situações, fracasso de comunicação, baixa autoestima, desorganização no espaço temporal, então ela não tem muito noção do espaço, do quanto ela pode se machucar ou se colocar em perigo em determinadas situações. O baixo limiar de frustração, então ela possivelmente pode ficar muito chateada em determinados momentos, entrar em conflito com determinadas crianças. Alguns aspectos psicomotores da criança com TDAH é a questão do tônus hipertônico e do assincronismo e dificuldade na aprendizagem. O trabalho do psicomotricista se faz em conjunto com a família e a escola. É nessa parceria, que se pode trabalhar e identificar os primeiros sinais dos sintomas do TDAH. Claro que as crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, elas apresentam comportamentos de inquietação, de agitação, mas esses comportamentos apresentados aqui como características do comportamento são comportamentos que vão além daquela idade. Então, a partir desse limiar dos comportamentos em exagerado que essas crianças possam apresentar, é que dentro da psicomotricidade, o psicomotricista pode identificar que aquela criança pode sim vir a ter algum transtorno do comportamento ou de aprendizagem. Segundo Barreto, o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas de aprendizagem e na redução do tônus, da postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo. Assim, a educação psicomotora, para ser trabalhada, ela necessita que sejam utilizadas as funções perceptivas, afetivas e sociomotoras, pois é assim que a criança explora o ambiente. Ela passa por experiências concretas que são indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, sendo capaz de tomar consciência de si mesma e do mundo que a cerca. Crianças com TDAH têm dificuldade de interpretar os outros, pois elas estão em um redemoinho de atividades e de pensamentos tão intensos que não aprendem como interpretar os outros indivíduos. Aqui nós indicamos algumas orientações para a escola quando identificar esses primeiros sinais do comportamento das crianças. Então, orientar os pais quanto à busca de um profissional na área de saúde, sendo indicado um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, diante desses primeiros sinais de alteração no desenvolvimento psicomotor, para que ele possa fazer uma avaliação mais precisa. Uma outra orientação à escola é trabalhar a inclusão e não o tratamento diferenciado. E aí a gente retoma a questão do acolhimento. Não tem como não falar
de inclusão, se não falar de acolhimento. Acolher a criança dentro do espaço que ela está, promovendo essa interação entre o professor e o aluno, através da afetividade, e promover a integração da criança com a turma, para que ela se sinta incluída também dentro daquele espaço, fazendo sempre o reforço positivo diante das atitudes da criança. Algumas orientações para os pais seriam um acompanhamento periódico da criança com um neuropediatra ou um psiquiatra. Também a indicação da participação dos pais em grupos de pais, para que eles possam socializar das suas experiências e compartilhar suas dificuldades. Trabalhando também a psicoeducação, procurando identificar documentos, textos, estudos que falem sobre o transtorno, para que eles possam ter a compreensão e saber como lidar com suas crianças, esclarecendo principalmente os papéis, nos limites de autoridade, para que a gente possa trabalhar com aquela criança de uma forma que ela não se sinta oprimida, mas que a gente coloque limites dentro da faixa etária da criança. A importância de se trabalhar a autoestima das crianças nesse sentido, através do reforço positivo, e a capacidade de escutar as crianças. A dieta do amor, ela é exatamente esse processo de acolhimento, né, de chamada, de acolher a criança, né, ter paciência ao lidar com ela, porque ela está muito em conflito diante das suas emoções. Então, essa dieta do amor é fundamental dentro do seio familiar. Aqui são propostas algumas atividades de psicomotricidade para que possa ser trabalhada dentro da educação infantil, no grupo 5. A corda, ela possui múltiplas funções dentro das atividades de psicomotricidade e ela é usada para diversos fins. Ela promove e desenvolver a coordenação motora, o esquema corporal, ela estimula a orientação espacial e temporal, ela amplia o equilíbrio, a lateralidade e melhora o tônus muscular. Então, é uma atividade muito interessante para trabalhar com as crianças. Uma outra atividade é chamada sapos em fila. A brincadeira dos sapos em fila é excelente para refinar a atenção das crianças, sem contar a coordenação e o trabalho em grupo. O material utilizado será apenas um giz e um apito. Então, é bem interessante executar essa atividade. A atividade de esponjas é muito interessante dentro da psicomotricidade na educação infantil, porque trabalha o desenvolvimento da coordenação motora fina. Trabalha também o aperfeiçoamento da coordenação visomotora, o tônus muscular e o esquema corporal. Além de trabalhar a questão das texturas que são variadas, o que pode ser indicado também para trabalhar com crianças que têm o diagnóstico do autismo, além do TDAH. A atividade da caminhada companheira trabalha a ideia de tolerância entre as crianças, que é muito importante, inclusive, para trabalhar a questão da frustração das crianças e da própria relação delas com as outras crianças. Então, a regra dessa brincadeira é que quem quiser correr ou andar mais rápido que as outras crianças deve se controlar e aguardar. Ou quem for mais lento precisar andar mais depressa. Se houver alguma criança com dificuldade de locomoção, os colegas terão de esperar. Então, também trabalha a questão da hiperatividade da criança. A atividade corre-cutia, ela estimula a atenção, a coordenação, a velocidade e a agilidade. Qualquer objeto pode ser utilizado nessa atividade. A atividade morto-vivo é uma atividade muito conhecida, né? Ela trabalha a atenção, a agilidade, a coordenação. A execução da atividade nada mais é do que o professor intercalar entre as funções vivo e morto, entre ficar de pé e agachar. Então, quem errar, perde. Para não haver exclusão, pode pagar uma prenda, né? Então, outras soluções, outras questões podem ser incluídas dentro da própria brincadeira. Eu espero que tenha sido de grande aprendizado para vocês. A gente vai trabalhar outras questões sobre o TDAH dentro dos outros ciclos do estágio supervisionado. Muito obrigada.